Está no ar mais um podcast da Galera Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Em mais um episódio do Speaking Growth em parceria com Eu e o Mundo e o HIT, o Hub de Inovação de Taubaté. Eu até mudei meu nome aqui, que você me chamou de Júnior, todo mundo tem vários nomes, né, cara? Eu não tô vendo, né? Não sei quem é, então é isso aí, Júnior. Francisco Geneuto, Júnior Rocha, como que é? Júnior, Juninho, Chicão, Geneuto, Francisco, tem vários nomes. Podia ter escrito qualquer nome, pô, nome de famoso, então, né? Mel Gibson, né? Então a gente tá começando o 6º episódio e eu preciso confessar que eu tô muito feliz com o resultado que a gente tem obtido, né? A gente tem recebido bastante feedback positivo. Tá sendo uma oportunidade para mim, e acredito que o Francisco também, poder estar conversando com esses empreendedores aí que podem ensinar tanto pra gente. E hoje a gente tá recebendo um cara que eu vou ser sincero aqui. Eu tenho certeza que um bate-papo de 1 hora com ele, uma mentoria, tá igual ao Bitcoin. Tá difícil e caro. E é o Rafael Kiso, fundador da MLabs. Fala, Rafael, seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Sérgio, pela consideração. E, bom, com certeza, né? Quem tivesse investido uma mentoria minha lá atrás, né? Já estaria ganhando muito mais hoje, né? Mas, pô, um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Cara, estou muito feliz. E assim, antes de eu começar a fazer algumas perguntas, né, pra gente entrar num bate-papo aqui, eu gostaria de agradecer a sua colaboração sempre em todas as ações que a Galgar te convidou, né? Você sempre estava disposto ali. Isso é muito rico, eu agradeço, cara. Obrigado. Bom, tamo junto. Hashtag tamo juntos. Aqui, vamos lá. Quero começar aqui com uma pergunta que eu venho fazendo para todos os outros convidados e que eu acho que enriquece muito, né? Que é, primeiro, o que você faz quando você não está trabalhando, né? Que a gente vê aí os empreendedores em série que tem muito resultado, os caras são foda, mas o que eles fazem quando eles estão trabalhando, né? Se eles estão trabalhando direto ou eles possuem algum hobby, né? O que eles estão fazendo? E que depois dessa resposta já, Rafa, você já se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua história aí, pode ser? Pode sim. Cara, eu acredito muito que os empreendedores, principalmente, não tem como separar, né, a vida profissional da vida pessoal. É uma coisa só, uma simbiose, então a gente está o dia inteiro trabalhando e vivendo, né, nossas vidas. Então essa acho que é a parte que a gente precisa internalizar, né? E aí, a partir disso, começar a gerenciar melhor o tempo e tudo, para que a gente consiga ser feliz, né? Porque senão a gente fica nessa neura. Nossa, eu só tô trabalhando, não tô vivendo. Na verdade, cara, o que eu faço hoje e a MLabs, né? Quando eu fundei a MLabs e tudo, a gente fundou com um propósito muito grande. Então eu sinto que eu tô me realizando, eu sinto que eu tô cumprindo o propósito da minha vida através da própria MLabs, ajudando milhares, hoje já centenas de milhares de pequenos negócios, e deixando um legado, né? Acima de tudo. Nas minhas horas vagas, obviamente eu tô com os meus filhos, ou eu tô ali me exercitando, porque eu entendo que a cada dia que passa, né, se a gente tá ali se alimentando bem, se exercitando, a gente ganha um dia de vida. Eu acredito muito nisso. Então, assim, eu vivo como se fosse assim, o always on, né, eu chamo de always on. Eu sempre tenho que estar online, conectado, trabalhando o tempo todo. Então, se eu tô lendo um livro no meu horário, vamos dizer assim, fora do escritório, esse livro certamente vai me contribuir com alguma coisa dentro do meu trabalho. Dificilmente eu gasto tempo, né, porque o tempo é o ativo mais valioso do mundo, né, e das nossas vidas. Dificilmente eu gasto tempo com alguma coisa que não vai agregar em uma dessas esferas, sabe? Da esfera profissional, da esfera pessoal. Então, eu particular, opinião, tá? E cada um, obviamente, tem os seus gostos, afinidades, mas eu particularmente não leio nenhum livro, assim, por exemplo, de romance ou de história e tal, porque para mim isso não me agrega. Para outras pessoas pode agregar bastante, né? Mas para mim isso não me agrega. Então, eu prefiro ler alguma coisa que vai agregar no meu dia a dia, na minha evolução, na minha profissão. Então, nas horas vagas é isso, cara. Eu tô com meus filhos, passando, assim, um tempo de qualidade, né? Seja ali desenvolvendo alguma coisa para eles, ensinando eles alguma coisa, brincando com eles, porque ao brincar também a gente ensina muito, né?
Então a gente está sempre juntos ali tentando de alguma forma se desenvolver, né? Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e aí eu também tenho ali as minhas horas de leitura. E aí vamos falar de séries, né? Eu sou apaixonado por séries, filmes, mas nessa mesma batida, assim, eu gosto de assistir alguma coisa que vai agregar, né? Sim. Então dificilmente eu assisto também um filme, vamos dizer, de romance, a não ser que esse filme de romance seja uma história real, uma biografia, alguma coisa que faça sentido, né? Que vai passar uma mensagem bacana. Mas geralmente eu tô assistindo alguma coisa que vai me fazer pensar demais. Por exemplo, Billions, né? Suits. Cara, são 2 séries assim que você aprende a cada episódio, você aprende demais, né? Aprende em termos de negociação, networking, aprende a pensar, racionalizar. Então, é muito, muito interessante, né? Quando você parte desse princípio, assim, de olhar para aquilo com o olhar de aprender alguma coisa, não só por puro entretenimento. Mas é como eu disse, as 2 coisas andam juntas, né? É uma simbiose. Então, se você conseguir passar um tempo legal, se entreter e aprender, para mim é a melhor equação do mundo, né? Então é isso que eu faço, assim, no dia a dia. Aí tem várias outras curiosidades, assim, né? Tipo de hobbies e tudo, mas é muito voltado para esporte, né? Eu sou faixa preta em kickboxing, então por muitos anos pratiquei kickboxing. E, então essa é uma das coisas que eu gosto bastante. Mas, de novo, para agregar alguma coisa, né? Sabendo que aquilo vai me fazer bem. Eu não entro no kickbox assim para competir, para sair e entrar num ringue e tal. Não é isso que me motiva, né? O que me motiva, de fato, é estar aprendendo a cada dia, né? Aquela arte marcial, evoluindo na técnica e aí conseguindo aplicar aquilo para minha saúde mesmo, né? Nada melhor dar umas porradas no saco de pancada depois de uma reunião estressante, né? Pois é, né, cara? Então, assim, eu também aprendi a ser muito mais zen, né, e equilibrar esse dia a dia, né, de estresse e tudo, em função disso, cara, porque é estressante, né? O empreendedor é solitário, é estressante, tem que tomar decisões difíceis o tempo todo, trabalha bastante, obviamente, então tem que ter algum escape ali, né? Então, de fato, eu recomendo bastante aí, quem puder, dar uns bons socos aí, ajuda, né? Mas é isso, é no saco de pancada, não nas outras pessoas. Mas, cara, falando de mim, né, que você fez essa pergunta, né? Resumidamente, né, pra gente fazer uma síntese, assim, da minha história, eu tô há mais de 20 anos agora nesse mercado do ambiente digital, vamos chamar assim, né? Sim. Eu comecei muito cedo, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba. Eu tive contato com a internet muito cedo e meu pai, principalmente, sempre foi de exatas, né? Sempre trabalhou com tecnologia, com programação, então eu aprendi a programar muito cedo também em função dessa história e, comecei minha vida como programador, né? Comecei programando nas linguagens mais baixas, né? E fui evoluindo e pelo contato com a internet comecei a entender cada vez mais das linguagens como HTML, depois XML, e assim foi evoluindo. E aí um primeiro grande passo aí dessa história que marcou foi quando eu fui trabalhar para o Banco Itaú, né? Então a gente ajudou o Banco Itaú a desenvolver o Itaú Bakeline. Quando eu falo a gente, porque eu já entrei no Banco Itaú com uma perspectiva de empreender lá com eles, porque eu não entrei como funcionário, né? Eu já entrei ali como um PJ, né? Mas com a ideia, de fato, de se desenvolver um negócio de body shop, né? Um negócio de alocação de recursos. Então, eu fui meu próprio primeiro recurso, sim, mas ao longo do tempo, depois de 2 anos, eu coloquei mais recursos, 8 anos depois, a gente tinha mais de 120 pessoas trabalhando para o Banco Itaú, né? Nossa, assim. Então a gente participou de uma grande história do banco, ajudando a desenvolver, né, transformar o legado em sistemas web. Ao longo dessa jornada de 8, 9 anos lá, a gente também teve a oportunidade de trabalhar com várias outras grandes marcas, como Chevrolet, como Intel, como Kodak. Então a gente fez extranet de vendas da Intel, a gente fez intranet de Kodak, a gente fez uma série de sistemas, a gente fez a primeira rede social da Chevrolet na América Latina e Américas, né, como um todo. Então a gente foi aprendendo muito cedo, não fazer um site, mas fazer um sistema de fato, né? Fazer alguma coisa baseada em web como parte de um modelo de negócio. E aí, por volta de 2006, por aí, a gente começou a trabalhar para grandes agências de publicidade, como McCann Erickson, Fisher, NASCAR e tal. E eu tive um contato muito grande com essa outra dimensão, que é a dimensão de humanas, né? Porque até então eu era muito de exatas. Eu achava que a tecnologia
era o início, meio e fim. A gente, enquanto programador, no começo da história, né? Quem está me escutando aí é programador, fala, cara, eu faço tudo, eu faço a interface, eu penso no texto do botão, eu penso na regra de negócio, eu Aí, sou Chicão. faz tudo, né? É exatamente isso, cara. Mas a gente pensa assim, né? Só que no fim do dia, né? A experiência não é muito boa, né? A gente até acha que a gente sabe fazer tudo, mas a experiência do usuário às vezes não fica legal. E aí eu comecei a entender que na prática, cara, a tecnologia era um meio. Depois que eu tive contato com a galera de humanas e vi, né, a capacidade criativa dessa galera e como as interfaces saíam e como aquilo tinha uma aderência muito grande pelo público, eu comecei a perceber que eu precisava entender mais de humanas, entender mais de comportamento do usuário, do consumidor, do cliente, entender mais sobre experiência. E aí eu fui me formar em publicidade e propaganda, depois fiz engenharia de inovação, fiz MBA em marketing, e tudo isso para fazer essa fusão entre tecnologia e marketing, né? Tecnologia, e dentro do marketing, principalmente na área de comunicação, que foi por onde eu comecei, né? E eu fui evoluindo esse processo, até que em 2010 a gente pivotou, vamos dizer assim, a própria empresa, que se chama Focus Networks, né? A gente pivotou ela de um modelo baseado em desenvolver sistemas e ser parceiros de agências, nessa batida de ser especialista em desenvolver essa parte mais backstage, né? Que hoje a gente chama de back-end, né? Software, né? Era como se fosse a gente era muito mais o back-end, né, dessa história toda, e a gente pivotou para ser mais uma agência, mas não uma agência de comunicação, e também não meramente uma agência digital, mas sim, vamos dizer assim, um modelo de agência híbrido entre agência e consultoria para ajudar a transformar, de fato, os negócios, né, os nossos clientes, para um negócio mais digital, para um modelo de negócio mais digital, compreendendo todas as dimensões de transformar o legado em um sistema web e transformar, de fato, a experiência do cliente, desse nosso cliente, através dessa interface digital. Então a gente começou a fazer esse modelo até para lançar produtos, lançar serviços desses clientes dentro do ambiente digital. Então a gente fez isso muito cedo ali em 2010, a gente ganhou uma atração rápida por conta das plataformas de mídias sociais. A gente teve ali a queda do Orkut, né, o crescimento do Facebook, mas a gente já tinha um conhecimento muito grande do Facebook, a gente já tinha desenvolvido coisas para o Facebook, né, para outras marcas lá fora. Então a gente já tinha uma noção muito grande de como que as coisas iriam acontecer, e a gente rapidamente se posicionou para ajudar as marcas a se estabelecerem dentro dessas plataformas de redes sociais, né? Então a gente começou a ganhar muita tração, muitas marcas internacionais nos procuraram, como Lindt Chocolate, Tabasco, Mostarda Malha, as marcas mais famosas do mundo. Quando a gente fala em termos de bebidas, de alimento e tal, a gente começou a trabalhar com essas marcas, né? E por volta ali de 2013 para 2014, a gente estava ali na agência, né, na Focus e tal, totalmente indexado em ferramentas em dólar, assim, né? Todas as ferramentas que a gente usava para operacionalizar a agência eram gringas, todas em dólar. E aí em 2012, né, teve aquela crise do dólar e a gente ficou assim, puxa, não tem nenhuma alternativa brasileira. Aquilo ficou na nossa cabeça, a gente não tinha nenhuma opção. Mas também, ao mesmo tempo, todos os dias pequenos negócios batiam na nossa porta querendo fazer orçamento. Pô, você não faz aí meu site, você não faz aí minha gestão de redes sociais, faz meu projeto. Pequeno negócio, mas não fechava a conta, obviamente. A gente já tinha uma estrutura grande, né, super especializada, então não tinha condições de fechar a conta. Nascer. Exatamente, aí foi assim, né, eu fui juntando essas peças, né, então aquilo ficava latente na minha cabeça, como é que eu posso ajudar esse pequeno? E do outro lado, pô, como é que eu posso sair dessa condição, né, de ferramentas em dólar aqui, para a gente conseguir, de fato, criar uma alternativa. E aí colidiu as duas coisas. E aí eu pensei, então, em desenvolver uma ferramenta alternativa de gestão de redes sociais brasileira, mas já pensada para o pequeno, já pensada para esse pequeno negócio, para que a gente pudesse ajudar, de fato, eles a terem mais resultados, até porque a internet é muito democrática, as redes sociais são democráticas, e a gente precisava, então, dar a mesma oportunidade que os grandes tinham para os pequenos. Então, a gente foi e desenvolveu a primeira ideia da MLabs, né? E eu fui validar essa ideia até lá no Vale do Silício, não fui a turismo, tá? Então foi validar, de fato, fiz uma agenda one-on-one, assim, e tal, não fui de caravana, e aí falei com investidores e falei com empreendedores também, né? E em todos os casos, eles
me falaram assim, cara, é muito difícil trabalhar com esse pequeno negócio que você está falando do Brasil, porque é um cara desbancarizado, muitas vezes confunde as finanças pessoais com profissionais, o que significa que o custo de aquisição vai ser alto também, porque você tem que ensinar e educar da importância das redes sociais e depois ensinar e educar da importância da sua ferramenta, e a taxa de cancelamento vai ser alta justamente porque ele confunde essas duas coisas, né? Então ele vai deixar de pagar você para pagar o IPTU, pegar o IPVA, para pagar a conta de luz, né? E aí na retórica eu falei, cara, mas se as grandes startups do mundo, né, precisam resolver os maiores problemas do mundo, esse me parece um grande problema, porque vocês estão me afirmando que o mundo inteiro negligencia os pequenos porque não fecha a conta, porque não faz sentido, não tem margem, não tem lucro, e por isso que os pequenos não conseguem prosperar, né, e a grande maioria dos pequenos morrem, de fato, ali, né, numa curva de vida ali de empresa, não tem apoio, não tem conhecimento, não tem ferramentas, né, só os médios e os grandes conseguem ter acesso a isso. Então, assim, tem esse gap ali, né? Tem esse abismo ali que, puxa, ninguém quer pegar. E aí eu falei, se eu conseguir resolver essa equação, óbvio, né? Todo mundo, cara, aí você de fato tem o tal do Oceano Azul, mas enquanto você não provar com o seu próprio dinheiro, ninguém vai investir R$1 nessa sua ideia. E aí, cara, em vez de voltar desmotivado, voltei motivado e questionei o meu irmão, né, sócio também na época da agência. Falei, William, sabe aquela máxima, né? Se a gente acredita nesse negócio, por que a gente não coloca o nosso próprio dinheiro? E assim foi, assim, a gente falou, bom, a gente não tem muito dinheiro, mas o pouco dinheiro que a gente tem, a gente vai então investir. E vamos investir no tempo que precisar, né? Até esse negócio sair. Então e assim nasceu a MLabs. Você foi pro Vale sem um protótipo ainda, você foi só com a ideia buscar algumas informações, é isso? Tinha, assim, né, protótipo em papel mesmo, sabe? Sim. Desenho de interface, né? Nada desenvolvido, né? E naquela época, né, cara, que a gente tentava vender alguma coisa, de fato, com PPT embaixo do braço, né? Então, lá fora eu já tinha escutado que isso seria possível. Aqui no Brasil eu sabia que isso era impossível. Ainda hoje é impossível e vai continuar sendo cada vez mais impossível, né? Ainda mais depois do ecossistema todo desenvolvido. Mas naquela época eu sabia que já tinham histórias, né? Tinha um precedente, vamos dizer assim, de gente que foi com uma ideia e de repente voltou com investimento, né? Eu não fui com a ideia de captar, eu fui com a ideia de fato de validar, né? Sim. Então foi importante pra gente essa história, mas o fato objetivo é que a gente, cara, investiu durante 1 ano e meio para desenvolver com recursos próprios, até porque a Fox tinha essa capacidade de desenvolvimento, né? Ela fazia isso para o mercado. É claro que era custo porque é funcionário, eu pago o salário, eu estou alocando ele no meu projeto e não de um cliente que está pagando as contas, né? Então é custo da mesma forma, é investimento da mesma forma, e a gente fez isso durante 1 ano e meio, e o Caio Rigold, que é o nosso CEO hoje, e o Marco Santos, que é o nosso CTO, foram os primeiros integrantes desse time da MLabs dentro da Fox, né? Que foi incubada pela Fox, e a gente, depois que lançou, nos primeiros meses, né, a gente viu que de fato não era tão fácil e tão simples assim, porque a gente queria falar com o pequeno negócio, mas é muito generalista falar de pequenos negócios, né? Tem setores, né? Você tem particularidades em cada pequeno negócio. Então, a gente até fez uma boa campanha, porque a gente já entendia disso também de comunicação, o custo de aquisição não foi tão alto, foi até baixo, que foi surpreendente pra gente, porque a nossa proposição de valor foi muito boa, nossa promessa era muito boa, porém, a gente estava criando uma expectativa muito alta na nossa comunicação, do tipo, tenha mais resultados nas redes sociais. Resultado é muito intangível, né? Resultado para um pode ser mais seguidores, né? Ou pode ser mais vendas, né? E o fato é que aconteceu dos clientes assinarem a MLabs e esperarem que a gente fizesse, inclusive, o post para eles, uma estratégia, né? Cara, a gente não é uma agência online por... a gente não é uma agência online por R$29,90, né? Impossível, né? A gente na época, né, a gente é uma ferramenta self-service, você faz seu post, você usa a ferramenta, você define sua estratégia, né? E aí, de fato, a taxa de cancelamento era alta, né? Mas em vez de pivotar o negócio e tal, a gente pivotou a comunicação, a gente pivotou o público, porque assim, a gente estava muito amplo, falando com todos os tipos de pequenos negócios, né? E a gente começou a dar aquele step back, falando, cara, qual foi a principal dor que me fez criar essa MLabs, né?
foi a dor da agência, né, em primeira instância, porque a gente não tinha uma alternativa brasileira, a gente estava com ferramentas internacionais, cartão de crédito, aquela coisa, flutuação muito grande. E a segunda é dar acesso para os pequenos, beleza. Mas do lado da agência, eu poderia, então, em vez de falar com pequenos negócios, falar com pequenas agências primeiro. Porque eu acho que a gente atacaria a dor que eu tinha. E assim foi, na hora que a gente mudou isso, a gente falou, vamos falar com pequenas agências primeiro, para ver se a gente tem fit. O fit foi imediato, eles de fato compreenderam melhor, porque eles já tinham, eles já estavam educados no uso da ferramenta, só que lá de fora, né? E aí, de fato, a gente se apresentou como uma bela alternativa. E aí, rapidamente, a gente devastou as ferramentas internacionais do Brasil, a gente virou unânime, assim, entre a categoria ali dos profissionais de marketing, e em um ano a gente breakivou o negócio. Então, foi importante porque isso subsidiou os nossos próximos passos, né, para poder, de fato, falar com outro pequeno, mas não de novo genericamente, né? O que a gente tem feito sempre é um passo a mais. Então, falei com os pequenos de agência, dominei esse mercado, agora eu vou para um próximo. Qual é o próximo nicho dentro dos pequenos, né, que tem um fit maior? Puxa, são escolas, então a gente vai falar com escolas, né, franquias, então vamos falar com franquias. Porque isso vai subsidiando a gente dar um próximo passo, em vez de tentar atacar genericamente todo mundo e não criar identidade, né? Não criar identificação, não ter o fit, né? Então esse foi um aprendizado nosso ali do começo, que foi importante, né? E assim a gente começou a tracionar mais, até que, por mais que a gente tenha breakivado no primeiro ano, isso não era suficiente aos olhos dos investidores ou do mercado investidor, dos fundos de venture capital, ainda não era aos olhos deles suficiente para provar que o modelo parava em pé, porque ainda não era para os pequenos como um todo, né? Era para pequenas agências. Então, assim, tinha que provar duas coisas. A gente tinha que provar um lifetime value maior do que um ano, até porque muita gente assinava a MLabs anualmente, então a gente precisava passar pelo ciclo de renovação para provar que as pessoas tinham entendido e enxergado o valor e tal, né? A gente não tinha pesquisa no NPS, na época não tinha nada disso. A gente nem media, né, todos os unit economics que a gente tem hoje. Então a gente precisava provar essa hipótese, né, da renovação, do valor, e também enxergar que a gente poderia vender para outros pequenos, não só para pequenas agências, né? E aí no segundo ano da MLabs foi muito isso, foi muito essa busca e a gente conseguiu provar. Quando a gente conseguiu provar, aí de fato todas as portas se abriram, assim, a gente começou a gente foi acelerado pelo Endeavor, a gente foi acelerado pelo Sebrae. Isso deu uma exposição para a gente e ajudou a criar conexões com fundos, né? E a gente conversou com N fundos, a gente começou a conversar com anjos e muito rapidamente, assim, tipo 2 meses depois, conversando com anjos, a MLabs já tinha triplicado de tamanho. Então não fazia mais sentido conversar com anjos, daí a gente foi lá conversar com seed, com pré-seed, né? Aí os anjos começaram a brigar. Então, e aí sim, cara, a gente foi levando um tempo. Até porque, assim, não era simples... A gente não estava buscando dinheiro, né? Sim. De fato, a MLabs já estava lucrando. Ela já tinha breakivado, já estava pagando o investimento e estava lucrando. Então, assim, a gente estava com uma perspectiva muito positiva de andar sozinho. Falando, não, vamos andar sozinho. Mas a gente sabia que a gente precisava, depois de muitas conversas, tá? Assim, na Endeavor, no Sebrae, com muita gente, a gente entendeu, assim, que para a gente, de fato, avançar rapidamente, escalar mais rápido e cumprir o propósito que a gente tinha de maneira contundente, até porque o Brasil tem 17 milhões de pequenos negócios, então assim, como é que a gente ajuda milhões de pequenos negócios? A gente precisava de ajuda, porque assim, para acelerar, eu preciso ter uma marca empregadora forte, eu preciso crescer mais rapidamente, até porque isso ajudaria a gente a criar barreiras de entrada, né? Ajudaria a gente, inclusive, a atrair talentos, né? Então, tudo faz sentido quando a gente olha por outros ângulos que não é somente o dinheiro, né? Então, a gente preferiu conversar com fundos que pudessem agregar valor para a MLabs com o seu networking, com o seu conhecimento passado e tal. E nesse caso específico, a gente escolheu, de fato, né? A gente teve esse privilégio de poder escolher a Domo Invest, que é gerida pelo Rodrigo Borges, né? E o Rodrigo, como ex-fundador do Buscapé, junto com o Romero Rodrigues, né? Eles tiveram experiências passadas que para a gente eram muito valiosas, né? Além, obviamente, do networking que eles têm ainda, né?
Inclusive, foi a própria Domo que nos apresentou a Stone, né, que veio depois a ser nosso sócio aqui mais para frente da história, né? Então, a Domo acreditou principalmente no nosso roadmap, no nosso propósito, né, acima de tudo, porque outros fundos olhavam só os Unit Economics. Faz parte, tem que olhar os Unit Economics, mas eles, além disso, eles olharam muito a nossa visão, nós como empreendedores, né? Aquilo que a gente estava querendo realizar mesmo como propósito, né? Isso para a gente foi muito valioso. Era quem acreditava naquilo que a gente acreditava também. E por isso, assim, foi unânime a nossa decisão em, assim, cara, a gente não quer vender a MLabs, né, em hipótese alguma, porque a gente chegou a receber propostas depois da Domo de venda de 100% do negócio, né? Mas ele falou assim, não, a gente não quer vender o negócio, a gente de fato entrou nesse negócio para cumprir um propósito, para fazer essa visão acontecer. O que a gente precisa é de gente que está disposta a ser nosso parceiro, a ser nosso sócio, até mesmo essa questão de investidor, né? Você entra no mútuo, você não entra no mútuo e tal. A gente sempre procurou sócio, cara. A gente sempre foi muito honesto, assim, falar, não quero empréstimo, entendeu? Porque não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando gente que queira ser o nosso sócio, que queira compartilhar com a gente as dores e ajudar a gente a crescer, né? E esse foi um dos motivos, inclusive, que depois, muito rapidamente, cara, depois da Domo, acho que praticamente 9, 10 meses depois, a gente já tinha batido os números todos que a gente tinha projetado, né? A gente tinha projetado para bater, tipo, sei lá, em 12, 18 meses, a gente estava batendo em 9, né? Então a Domo falou, cara, acho que está na hora da gente preparar a MLabs para uma série A, mais profissional e tudo, onde a gente começou, coincidentemente, também a receber propostas de compra 100%, mas a gente também começou a fazer uma rodada mais profissional de série A. E o número de usuários crescendo. E o número de usuários crescendo, assim, absurdamente, né? Hoje a gente está com 200 mil marcas que usam MLabs recorrentemente, né? Vocês eram o único no Brasil, assim, ou tinha outros concorrentes brasileiros? A gente nasceu primeiro, como plataforma, assim, que integra todas as redes, né? Já tinha antes da gente uma ferramenta só para Instagram, ou uma outra ferramenta só para Twitter, né? Mas não tinha uma que olhava para todas, né? O que tinha no mundo e no Brasil também era o Hootsuite, que era ainda o mais famoso do mundo, que integrava tudo, mais gringo, né? Então, quando a gente nasceu de fato como a primeira nesse modelo, mas muito rapidamente nasceram outros concorrentes, né? Um deles copiando a MLabs, então assim, foi muito nítido que eles usaram a MLabs como o benchmark, né? E não qualquer outra de fora, né? E segue ainda os nossos passos, né? Mas, cara, tem espaço para todo mundo, então assim, é um negócio muito grande, né? Quando a gente fala de tamanho de mercado e tal, então é um negócio muito grande. Mas aí o ponto da história é que em 9 meses a gente começou a falar com outros fundos maiores, né, para a série A, e a Stone não era um dos fundos, na verdade a Stone é uma empresa, né, que é vamos dizer assim, um investidor mais estratégico, né, mas para a gente fez total sentido continuar com a Stone, não com fundo de venture capital, até porque fundo tem vamos dizer, tem essa coisa do rolo compressor, né, de você ter a série A, depois você tem a série B, depois a série C, e é onde que eles ganham dinheiro de fato na venda da participação deles nas próximas séries, né? Abre-se um novo negócio ali, né? É um negócio financeiro, assim, bem nessa jogada que é obrigatório a gente passar por essas séries, porque é assim que o jogo, né? Assim que é o jogo. E a gente tomou essa decisão de sair desse jogo porque a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo, a gente pagou, vamos dizer assim, o ticket, né? A gente teve que pagar o ticket de entrada, que foi com o fundo Domo, mas a gente conseguiu ir para um estratégico que fez muito sentido para a gente, porque o propósito é muito semelhante, né, de ajudar o pequeno negócio. A Stone, naquela época, muito focada em negócios locais, e a gente em negócios mais digitais. E a cultura, os valores, a cultura empreendedora deles, praticamente assim, qualquer funcionário pode se tornar um sócio da Stone, né? Isso é muito legal. Então, para a gente foi muito forte assim a decisão, porque fez sentido para a gente, mas pela visão também deles a longo prazo, de plataforma, visão plataforma. Tanto que a Stone Co, não a Stone meio de pagamentos, né? Que é a maquininha que todo mundo conhece, a Stone Co
Hoje ela investe e é sócia de várias outras startups, inclusive a última grande aquisição foi a Lynx, né, por mais de 6 bilhões, né? Então, tem a Lynx, tem Vita, que é a empresa de saúde, tem Delivery Munch, que é de delivery, tem RP, tem e-commerce, tem catálogo de produtos, tem, assim, N startups que complementam, né, esse ecossistema em torno do pequeno negócio, para ajudar o pequeno negócio. Então, para a gente fez muito sentido, até porque a gente quer avançar cada vez mais no social commerce para ajudar esse pequeno negócio a vender mais, né, a ter mais resultados de fato, né, até aquela coisa do ROI. Né. Então, a gente tem a MLabs até então muito focada em ajudar o pequeno negócio na sua presença digital, né, olhando ali pela ótica de criação de conteúdo, gestão de redes sociais e tal, mas a gente sempre teve também no nosso roadmap a necessidade de desenvolver recursos para que esses pequenos pudessem ter resultados. E, de novo, o resultado é intangível, né? Para uns é venda, para outros é engajamento, para outros é likes, followers. Mas, no fim do dia, likes não pagam a conta, venda sim. Então, verdade. A gente tem a certeza que venda é o principal caminho. Então, a gente começa a desenvolver recursos para que esses pequenos possam vender mais pelas redes sociais e avançando aí, dando um próximo passo na tendência do social commerce. A gente lançou, inclusive, semana passada, link de pagamento dentro da MLabs. Então, você, pelo inbox do Instagram ou do Messenger do Facebook, você pode fazer uma venda com link de pagamento integrado às soluções da Stone. Então, já é um primeiro passo ali para ajudar esse pequeno que não tem um e-commerce, né, a conseguir vender rapidamente ali através de redes sociais, né? Então, eu resumi bastante, assim, né, a minha história com a história do nascimento da MLabs, para que todo mundo aí entenda como é que foi essa jornada. Cara, fantástico. Eu acho que isso enriquece demais, principalmente para quem está começando, ver como que a banda toca, né? Não é simplesmente, não é aquela questão da fantasia, do unicórnio cor-de-rosa, que do dia para a noite a pessoa já está aí bilionária, né? Tem uma história e aqui a gente consegue ver um pouco dessa sua trajetória e dos desafios, né? Que a MLabs teve que passar para chegar onde chegou hoje, né? Ser essa referência aí. E Rafa, já para a gente entrar no momento aqui, já final, aqui a gente tem aqui 7 minutos para a gente encerrar. Eu queria fazer uma pergunta, mas bem breve, porque eu acho que isso pode servir de registro para o futuro, né? Mas o que é a MLabs do futuro, né? E depois, já para finalizar, se você pudesse dar uma dica matadora para a gente encerrar com a fala do Rafael Kiso, o que você pode dar de dica para os empreendedores aí? Cara, a MLabs do futuro é uma plataforma, não é uma ferramenta, não é uma plataforma que integra recursos, que dá vantagem competitiva para os pequenos negócios, né, que dá oportunidade para eles terem mais resultados através das redes sociais, para conseguir fazer a gestão dos seus negócios através disso. Então, a gente vai avançar cada vez mais nessa questão, seja ela qual for, seja por vendas, né, ou seja através de relacionamento com o cliente através das redes. O fato objetivo é que as redes sociais, elas fazem parte já do nosso dia a dia e do dia a dia dos negócios, né? E isso não significa que um site não tenha sua importância, tem sua importância, mas hoje as coisas começam muito em primeira instância através das plataformas de redes sociais e mídias sociais, e é ali que a gente sempre vai estar, muito focada nisso, mas focado especialmente na dor desse pequeno para a gente resolver. Então é uma plataforma e cada vez maior. A gente tem aí um objetivo muito grande, né, de ajudar milhões de pequenos negócios no Brasil e no mundo, não só no Brasil, obviamente começando pelo Brasil. Agora, cara, como dica matadora, assim, né, que eu posso falar, cara, assim, na nossa história, né, a gente sempre vive de decisões, né, todos os dias tomando decisões difíceis, não tem o certo e errado, né, mas você pode planejar, né, não precisa ser também um negócio assim, queima-roupa, né, sem pensamento, sem planejamento, sem nada. Então, o que a gente sempre fez aqui foi fazer um bom diagnóstico, entender o macroambiente, aquelas coisas que a gente não controla, entender o microambiente, que é entender o nosso mercado, entender o comportamento do nosso cliente profundamente, para depois olhar para o ambiente interno, olhar para a própria marca, olhar para o próprio negócio e estabelecer ali minimamente uma análise ali SWOT para entender quais são as forças, as fraquezas, oportunidades, ameaças e começar a atuar em cima disso e desenvolver um planejamento estratégico.
é difícil executar ele 100%, mas, cara, para mim, não tem nada fácil, né? Então, assim, acho que eu tenho pena de quem acha que existe mágico, de que tem hackzinho ou que tem fórmula para alguma coisa. Cara, dá trabalho. Então, assim, você fazer um bom diagnóstico, como eu estou colocando aqui, e um bom planejamento, vai te ajudar muito a aumentar a probabilidade de acertos na hora que você for decidir algumas coisas, né? Fazer o arroz e feijão bem feito, né? Então, e assim, eu sou um cara de planejamento, então a gente teve essa felicidade, vamos dizer assim, de ter eu como um líder aqui do negócio, porque esse negócio sempre foi feito dessa forma, foi planejado dessa forma, e eu acredito muito que isso tenha contribuído para nossa evolução rápida, para o nosso sucesso e tal, até porque o planejamento que a gente fez lá atrás não mudou até hoje, né? E não por acaso a gente saiu de 0 para 200 mil marcas usando a MLabs em menos de 5 anos, né? E com uma história de um exit já, né? Então, veja que são raras as sessões de exit no Brasil e no mundo, né? Então, assim, é uma história que não é por acaso, assim, não é por acaso. Então, invistam, né, nisso, porque, assim, aí você vai conseguir tomar decisões no dia a dia de forma muito mais segura, por mais que haja erros e vai haver, mas você vai diminuir muito esse risco e vai aumentar muito a probabilidade de sucesso. Cara, paulada, hein? Quem acompanhou até aqui, tenho certeza que se tiver com a caneta e o caderninho, saiu aí com o caderno cheio. Rafa, aqui estendo aqui o meu agradecimento novamente. Fico muito feliz com a sua participação. Quer fazer alguma consideração, Chicão, pra gente encerrar? Sim, cara. Pô, sempre quando eu ouço o Rafael assim falando, é sempre um aprendizado, né, cara? E isso demonstra o quanto ele é capaz, né, de conseguir fazer as coisas, né, de uma forma tão criativa assim, né, e isso demonstra também que às vezes não é todo programador que sofre do mal do programador, né, de fazer as coisas primeiro para depois confirmar se realmente vai dar certo, né. E o Rafa aí demonstrou que não precisou ter um produto pronto ali para dar certo, né, você primeiro faz o teste, faz todos esses procedimentos aí para validar, né. É isso aí, cara, curti bastante. Show. Sem dúvida, né? A gente começou, o nosso MVP, né? Começou muito diferente do que a MLabs é hoje, isso você tem razão. E é isso, essa cultura da MVP, ela tem que continuar, né? Porque não dá para você investir todo o seu esforço, né? Todo o seu dinheiro tentando fazer um negócio do jeito ideal, porque não existe o jeito ideal, essa é a grande verdade, né? É uma evolução constante, é uma iteração constante, né? Então você tem que partir do princípio que você tem que começar, só que esse começo é entregando algum tipo de valor. Então o MVP não é a interface mínima, né? Ou aquilo que você acha que é o mínimo, mas é aquilo que é o mínimo que entrega valor para o seu perfil, para sua persona, para o seu cliente, né? Quando ele entende que ele está tendo um sucesso, né? Quando você preenche uma dor, ele tem um sucesso minimamente com o seu negócio, acho que ali você encontrou o MVP, né? E esse acho que é um ponto importante. Rafa, show! Obrigado, cara. Estamos aqui com o tempo... Foi rápido, hein, mano? Já vai fechar a janela aqui, mas brigadão, cara, de coração. E é isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui. Quem quiser acessar galgar.org, mlabs.com, é isso, Rafa? mlabs.com.br. Tamo junto, conta comigo. Cara. Tamo junto, valeu. Cara. Tchau, até a próxima.